O Grande Reino foi um antigo lugar que se dizia ser vasto, orgulhoso e poderoso. Todas as menções sobre ele e sua história foram apagadas, enquanto até seu nome permanece um segredo. O interessante do antigo reino, que quase certamente deve se localizar em Laughtale, é a mitologia que cerca o lugar. Qual fã nunca pensou em Atlântida, a cidade que afundou, ou mesmo em viagens ao centro da Terra, ou quem sabe espaciais? Porém, Oda deu uma grande dica sobre essa ilha e curiosamente ela está com o Luffy e mesmo com vocês desde sempre. Ela é o Brasil. Quer saber mais sobre a ilha mítica do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal sobre as referências ao qual o Brasil traz pra dentro de One Piece. E por que isso pode nos revelar a localização, ou melhor, mais dos mistérios da última ilha. E tudo porque Luiz Arnaud, aquele que deixou uma nota sobre os perigos de Elbaf, é inspirado em um personagem ligado à história do Brasil. Pois é, assiste até o final, esse vídeo tá muito interessante. Se você é novo aqui no canal, vai na maciota. Se gostar, peço para se inscrever. Se é da pior geração, camuçaria aí no botão de like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a localização da última ilha de One Piece. Então vamos lá, pior geração. No capítulo 1132 de One Piece tivemos a volta de uma figura facilmente esquecível. E ele deixou uma nota de aviso que dizia: não permaneçam em Elbaf por muito tempo. Quem deu esse aviso foi o explorador Luiz Arnaud. Um nome que certamente não é familiar para grande parte dos fãs, mas que é de suma importância a partir de agora. Luiz Arnaud surgiu pela primeira vez no capítulo 115. Um explorador que foi mencionado no livro Bragman, um livro de histórias da Grand Line. Luiz é famoso por ter nomeado Little Garden. Embora o conto narre acontecimentos reais, ele acaba sendo considerado pelo resto do mundo como uma mera fantasia, já que é mencionado somente no livro Bragman. Bragman é literalmente traduzido como Os Homens que se Gabam. E é um livro muito famoso que contém diversas histórias da Grand Line. Acaba sendo mencionado como uma coleção de diários de exploradores do passado distante. Só que devido à natureza dessas histórias, muitas pessoas zombam dela. E por isso o livro recebeu esse nome de Os Homens que se Gabam, para desacreditar os seus autores como mentirosos. E bem, vocês sabem o que isto significa no mundo de One Piece. Se são chamados de mentirosos, uma verdade está por trás dela. Curiosamente, o Bragman era um dos muitos livros mantidos na árvore do conhecimento localizado na ilha de Ohara, o que mostra o seu valor histórico. Nami possui uma cópia desse livro e depois que os piratas dos Chapéus de Palha desembarcaram lá na ilha de Little Garden, ela se lembrou de ter lido algo sobre essa ilha no livro. E ela foi procurar o seu exemplar. Depois de encontrá-lo, lendo o que estava escrito, saiu correndo para avisar a tripulação sobre os perigos da ilha. E até hoje, a única parte do livro Bragman que apareceu na série foi escrita pelo explorador Luiz Arnaud. E ele descreve a ilha de Little Garden, revelando a origem do seu nome, que foi devido quando ele chegou para explorar esse lugar, ele se deparou com os moradores gigantes. E disse que por conta disso o lugar parecia um pequeno jardim. Isso confunde um pouco a linha do tempo, porque Luiz Arnaud se referia aos dinossauros e animais gigantescos da ilha, ou ele já falava de Dory Brog? Porque se forem os gigantes amigos, o livro deve ter sido publicado originalmente há menos de 100 anos. Porque se lembre que foi quando Dory Brog começaram a viver em Little Garden. Na minha opinião, eu acho que ele se referia aos animais do lugar. Porém, o que era ficção parece se encaminhar para um fato, já que Luiz, o explorador, retorna com uma menção sobre Elbaf e os perigos de permanecer nessa ilha por muito tempo. E olha só, no SBS volume 42, o Oda nos revela que as aventuras dos Chapéus de Palha são um espelho para essas chamadas mentiras, permitindo que os leitores decidam por si mesmos se as histórias do livro Bragman são verdadeiras ou não. E o fato de Luiz Arnaud retornar me faz lembrar de uma teoria que eu fiz em 2020. E agora com os contos do livro voltando e sendo reais, um espelho da jornada do Luffy, isso se torna grandioso. Porque eu começo a acreditar que
Louis Arnaud pode ter sido um membro da tripulação de Joy Boy ou mesmo ser do Reino Antigo. Claro, se a linha temporal realmente permitir isso. Mas tem uma outra figura que eu também penso da mesma forma, que é Willie Gallon, que é o físico que surge apenas no mangá com uma nota misteriosa também. Quando o navio gigante St. Breeze cai do céu, Willie Gallon diz: qualquer coisa que o homem possa imaginar é uma possibilidade na realidade. E o que o Vegapunk nos contou sobre as Akumas no Mi nos tempos atuais, que elas são manifestações dos desejos das pessoas. Então, Louis Arnaud pode ser mais uma figura esquecida e apagada, mas mesmo assim importante. Desacreditada como Mont Blanc Noland foi. Agora olha que legal, Louis Arnaud de One Piece pode ter sido inspirado no jesuíta Louis Arnaud, citado no livro História do Brasil de Robert Southey, que é considerada a mais extensa obra histórica sobre o nosso Brasil colonial. Nosso país, apesar de sofrido, recebe destaque sim dentro da maior história já contada nesse mundo. O Luffy seria brasileiro, segundo Oda, se ele fosse do mundo real. Meu brotherzão Guto trouxe algumas conexões muito legais em um vídeo que ele fez no seu canal entre Joy Boy e a capoeira, com seus tambores, roupas brancas, a alegria do Luffy durante a batalha e todo esse aspecto de liberdade e libertação. E agora temos um explorador, também de One Piece, com o nome de uma figura muito importante para a história do nosso país. E isso pode nos revelar mais ainda sobre o fim da série. Tudo porque Laugh Tale pode literalmente ser inspirada não em Atlântida ou nas misteriosas cidades de ouro, e sim ser criada a partir de uma ilha do nosso mundo chamada High Brasil. Uma ilha tão lendária e mítica quanto Atlântida ou mesmo Mu. E aqui chegamos na velha teoria de anos atrás. Como eu citei, o Brasil ele é muito presente nessas entrelinhas da criação de One Piece. Assim como Portugal, que na era das grandes explorações foi a maior potência mundial marítima. Temos Rocks de Zebek, inspirado em rock brasiliano, um pirata criado no Brasil e tão infame quanto os Rocks de One Piece. Temos o Reino de Goa, onde o Luffy vive, mas também muito presente aqui no mundo real como sendo uma colônia de Portugal em 1509. Lembrando que a história de One Piece se passa em 1524. Bem, olhem o mapa real de Goa e a de One Piece, são praticamente idênticos. Temos Pórtigas de Ace, onde Pórtigas é claramente uma referência a Portugal. E essa que eu mais gosto, né? Porque o Brasil é o irmão mais novo de Portugal, assim como Luffy era o irmão mais novo de Pórtigas de Ace. Luffy tem sua origem do mundo real, sendo do Brasil não é mero acaso, porque Oda pegou uma parte real histórica do mundo para construir o mundo de One Piece. Então temos a ilha High Brasil. O curioso dessa ilha é que ela existe em diversos mapas antigos, mas ninguém nunca achou a ilha. E ela surgiu como uma pequena ilha na costa da Irlanda, um local recheado de muitos mitos. Segundo a lenda irlandesa da High Brasil, a região vivia envolta por uma névoa impenetrável que só desaparecia um dia a cada 7 anos. O único momento em que a ilha se tornava visível. E a ilha ficava onde o sol tocava o horizonte. Se diziam que era a Terra Prometida, um paraíso terrestre onde viviam animais incríveis. Se por um lado não existe um documento histórico que vincule a ilha ao nome do país, por outro existem indícios suficientes para estabelecer uma existência cartográfica notável e intrigante. Por quê? A primeira aparição conhecida da ilha High Brasil em um mapa foi em 1325 e a última foi em 1870, ou seja, 545 anos de mistério. Convenhamos, uma ilha toda hora aparecendo em mapas variados, mas ninguém nunca chegar nela, tem um mistério aí por trás disso. Na ficção temos algumas adaptações bem curiosas referentes à ilha de High Brasil. Acho que a mais divertida está no filme As Aventuras de Eric, o Viking, que olha só, é o nome do navio de Dory Brog, tem toda a temática. Nessa trama aqui o Eric ele parte em busca da High Brasil e lá reza a lenda que é um local paradisíaco, onde o sol sempre brilha, não existe violência e mesmo nas piores crises as pessoas vivem felizes e despreocupadas. Uma verdadeira utopia. Mas voltando às lendas de High Brasil, a ilha que some por anos, temos esse grandíssimo paralelo sobre a atual situação do mundo de One Piece, onde Roger chegou cedo demais em Laugh Tale. As fronteiras de Wano têm que ser abertas para a chegada de Joy Boy nos tempos atuais. A viagem de Lady Toki especificamente para 800 anos do futuro. Tudo parece perfeitamente
encaixado para um evento previsto séculos atrás. Quem sabe o alinhamento de planetas, estrelas, um verdadeiro eclipse onde o Barba Negra seria um deus por conta da escuridão, mas que no fim teríamos um grande amanhecer ou mesmo a aparição da totalidade da ilha. Mas bem, essa ilha foi chamada Rai Brasil porque os mitos diziam ser o lar de uma civilização avançada. E o Brasil aqui do nome da ilha é uma variação da antiga palavra celta Breazal, que significa o quê? Rei do mundo. Pois é, Breazal era o chefe poderoso, um deus imortal, e ele liderava o clã, segundo a lenda. Ele mantinha toda a ilha em felicidade eterna. Olha cada conexão, né, galera? A cada 7 anos, durante o amanhecer, a ilha sumia nas ondas. É interessante, pois Breazal pode ser um nome vinculado a Joy Boy, nosso primeiro rei dos piratas, ou mesmo o rei do reino antigo, como também pode estar vinculado a quem? Imu-sama, afinal sabemos que dificilmente Imu seja o seu nome verdadeiro e curiosamente Imu se senta no trono do centro do mundo. Ele é o Breazal atual, o rei do mundo. Bom, ainda é uma história não contada, mas quem sabe no espelho da jornada de Luffy, os homens que se gabam possam nos contar não mais mentiras, mas a verdade sobre o mundo esquecido. Muito legal essas conexões, né? Rai Brasil, todas as conexões do Luffy brasileiro, o nome em si, uma ilha que some e aparece. Eu acho deveras curioso, eu gosto desses mistérios do mundo real. Como pode uma ilha aparecer e desaparecer em mapas diferentes ao longo de tantos séculos? O Oda pode ter se inspirado nisso. Talvez a própria ilha Laugh Tale esteja aparecendo e voltando em um lapso do tempo, perdida mesmo em alguma linha temporal e precisa ser acionada, ter seu mecanismo One Piece ativo para que ela possa aparecer durante o amanhecer. Não sabemos para onde o Oda vai, mas One Piece tem toda essa mescla, essa colcha de retalho de diversas lendas, Atlântida, Mu, Rai Brasil, e eu gosto bastante disso, principalmente quando ele coloca Luiz Arnaud voltando agora, que é um personagem também muito importante para a história do nosso país. Pode ser uma dica para lá de interessante, né? Por que não? Tem alguma teoria sobre isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!